Alunos de Pesquisa Operacional 2, como prometido, eu vou falar um pouquinho sobre o problema de alocação de tarefas em máquinas paralelas. Então, esse problema é importante, e é importante vocês saberem que máquinas paralelas eu posso ter idênticas, uniformes e não relacionadas. Idênticas é aquelas máquinas que não têm muita diferença entre si. Eu tenho o mesmo tempo de processamento e preparação. Qualquer tarefa que eu coloque aqui ou aqui dá no mesmo tempo de processamento e preparação. Já nas uniformes, os tempos de processamento e preparação são proporcionais ao da máquina mais antiga. Então aqui é x e aqui é 2x, o tempo de preparação e o tempo de processamento. Já nas não relacionadas, não tem relação entre elas em relação aos tempos de processamento e preparação. Tá? Vamos falar um pouquinho das idênticas, como é que ficaria o nosso modelo matemático nesse caso. Então, supondo que eu tenho várias máquinas idênticas, né, ou duas aqui no caso, eu poderia fazer a alocação da seguinte forma. Eu tenho a máquina 1, posso colocar a tarefa 1, que vai levar um certo tempo P1, e termina no instante C1. Já a 2 termina no instante C2. Tá? Aqui tem a segunda máquina, que a terceira tarefa termina aqui, no instante C3. Tá? Muito bem. Agora, a parte interessante aqui é que o nosso C máximo seria o que? O máximo entre essa sequência que eu apliquei aqui nessa máquina e essa outra sequência que eu terminei aqui nessa outra máquina. Então eu vou pegar o maior tempo, o nosso maximum aqui no caso daria C2, tá? O instante C2. A nossa variável de decisão nesse caso poderia ser simplesmente x e j se eu fiz uma tarefa I, se a tarefa I foi alocada na máquina J. Ganha um valor 1 essa variável, tá? Então, esse é o nosso modelo de máquinas paralelas idênticas. Detalhe, o tempo da tarefa não depende da máquina, né? O tempo de processamento e o tempo de setup. Então, eu consigo escrever desse jeito aqui. Tá? E o que é importante? Se você olhar as restrições, eu tenho uma restrição de alocação, que eu não posso deixar nenhuma tarefa sem estar alocada em nenhuma máquina. Mas isso daqui embaixo, eu estou calculando o tempo que está sendo necessário para cada máquina, né? Para cada máquina J, tanto é que a soma em I dos conjuntos de tarefas, né? Então, se eu tenho uma determinada tarefa aí alocada numa máquina, quanto tempo que eu estou gastando, que eu estou consumindo daquele recurso daquela máquina? E aí, para cada máquina, eu tenho um valor de consumo de tempo de recurso daquela máquina, ou eu vou pegar o maior consumo aqui, que é o C máximo, que é o que eu quero minimizar, que é o instante que eu vou levar para terminar. Tá? Então, aqui no caso, eu consigo, como as máquinas são idênticas, eu consigo agrupar e consigo determinar um instante de término, porque não importa a ordem das tarefas, só importa quais são as tarefas e quanto que tempo de processamento elas vão gastar daquela máquina. Tá? Isso é muito próximo, essa hipótese é muito próxima do que a gente tinha visto lá no problema de balanceamento de linha na segunda semana, né? Por quê? Porque nesse caso eu estou falando, olha, quanto que aquela tarefa consome de tempo de recurso da máquina, e isso não podia exceder o tempo de ciclo. Só que aqui no caso eu vou fazer essa conta e vou ver quanto é que vai dar de tempo que eu estou gastando para aquela máquina. Tá? Aqui, ao invés de eu chegar no tempo de ciclo, veja que tinha o tempo de ciclo, eu tinha que garantir que isso desse menor com valor. E aqui a alocação de tarefas estava dando, né? Menor que 10, por exemplo. Só que aqui no caso eu vou fazer o processo inverso. Eu vou ver quanto tempo que eu vou gastar da máquina, de cada máquina, e vou pegar o maior. Então, nesse caso, o nosso C máximo seria a conta entre 5, 6, 9 e 5. Daria 9, né? Muito bem. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira tratativa para o problema de máquinas paralelas. Eu vou mostrar no próximo vídeo uma aplicação e depois um detalhamento maior sobre o modelo matemático do problema de máquinas paralelas. Obrigado e até a próxima aula. Tchau.